Bom dia, estamos em Daniel 5, no final do capítulo. Finalmente vamos falar sobre o auge, do capítulo, que é a escrita na parede. Então vamos pedir a Deus para que essa escrita possa ter um significado, nós possamos entender as escritas na parede na nossa vida e na nossa época também. Senhor, nós estamos também vivendo num momento muito importante, muito decisivo. Não sabemos a que distância nós estamos do tempo do fim, do tempo dos seus juízos, das tuas advertências. Estamos aguardando, Senhor, queremos estar preparados. Ó Deus, fala conosco, Senhor, nesse capítulo de Daniel, nesse estudo. Ó Deus, que nós não sejamos como Belsazar, que nem teve tempo, vamos dizer, para se preparar. Mas, ó Deus, que nós possamos receber as tuas advertências como ele deveria ter recebido antes, que nós possamos estar bem preparados para ouvir e para nos preparar, que não estejamos nessa situação, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que a tua palavra, teu Espírito Santo venha sobre nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Então nós falamos na semana passada, e eu ainda quero retomar, porque nós falamos sobre Daniel como profeta. Falamos que o profeta, no sentido bíblico, não era tanto aquele que recebia visões ou revelações sobre acontecimentos futuros, tinha isso também. Nós mostramos que Daniel nem era considerado um dos profetas, o livro de Daniel e a pessoa dele, os antigos, os que formaram o cânon, até o Novo Testamento não chama Daniel especificamente de profeta. Mas nesse capítulo 5, estamos vendo Daniel como profeta. Ele exerceu uma função profética no sentido de mostrar ao rei em que situação ele estava vivendo. A profecia nesse capítulo não era uma coisa distante, era algo que ia acontecer naquela mesma noite. Mas a ênfase para nós é muito empolgante, muito interessante entender essa mão que escreveu na parede, palavras que eles não sabiam direito o que significavam, ou se eles entendiam aquelas palavras, mas o que significava a mensagem por trás delas. Então, essa história e a mensagem que foi escrita de uma maneira sobrenatural na parede é algo que nos empolga bastante, que é um mistério, é uma coisa sobrenatural. Deus estava se manifestando de uma forma muito forte ali naquele momento. Mas, na verdade, eu quero mais uma vez enfatizar o que falamos no final da aula passada, que nas outras ocasiões, na verdade, nós temos Daniel 2 e Daniel 4, que Daniel, antes dessa ocasião, houve duas ocasiões em que Daniel interpretou um sonho. Ele revelou o sonho que Nabucodonosor esqueceu e revelou o sonho. E no capítulo 4, mais uma vez, ele revelou o sonho, mas também deu um conselho. Essa ocasião aqui, essa história do capítulo 5, é mais forte no sentido profético, porque no capítulo 4 também era algo que ia acontecer, no caso aconteceu depois de um ano, mas era era algo que Deus estava mostrando, algo que iria acontecer em breve. Agora aqui nós temos uma situação em que Belsazar, ele praticamente não vai ter tempo para mudar de rumo. Essa história aqui é um aviso final. O aviso, nós não temos nenhum registro e não menciona que Deus tenha dado um aviso para Belsazar antes. Mas Daniel, antes de interpretar, a história é um pouco diferente, porque nas outras ocasiões Daniel interpretava o sonho e depois dava
no capítulo 4 ele deu um conselho, tinha uma aplicação, tinha algo para entender depois. Aqui Daniel, ele mostra antes, a mensagem mais forte, a mensagem profética. A sentença vem na escrita da parede, mas a mensagem vem antes da interpretação. Então nós vamos retomar, só para a gente entender esse contexto profético e a importância que, de certa forma, eu quase diria que essa mensagem de Daniel, antes de interpretar a escrita na parede, foi mais importante do que a escrita em si. Mas claro que a escrita foi algo muito importante, que tinha a sentença de Deus. Mas, então, retomando em Daniel 5, versículo 17, Daniel entrou na presença do rei. Ele falou que não queria os presentes, as honras que o rei ele prometia, mas ele começa a explicar. Então nós vamos ler novamente a partir do versículo 18. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor teu pai. Não era o pai de Belsazar, e nem sabemos se tinha uma relação biológica. Pode ser que sim, mas pelas pesquisas nós não sabemos sobre isso. Mas ele era considerado aquele que tinha tido a maior glória, e para Belsazar ele era o antecedente mais importante. Então ele disse: o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza e glória e majestade. Essas palavras são usadas, por exemplo, em 1 Crônicas 29:11, quando Davi faz uma oração a Deus. Essas mesmas palavras, o reino, a grandeza, a glória, a majestade, são palavras que pertencem de fato a Deus. Então nós entendemos que os reis, os governantes terrenos, qualquer tipo de honra, qualquer tipo de poder, qualquer tipo de glória, qualquer grau de grandeza que qualquer pessoa possa ter, vem de Deus, porque o reino, a grandeza, a glória e a majestade, tudo isso pertence a Deus, pertencem exclusivamente a Deus como origem, mas Deus pode dar a quem Ele quer. E isso não significa que a pessoa que recebe essas coisas de Deus esteja usando de maneira correta, porque Daniel está explicando para Belsazar, antes de interpretar a escrita na parede, ele está dizendo, está explicando para Belsazar o contexto e o que Belsazar deveria ter feito. Nós temos, como já mencionei, uma situação diferente, que quando, nos capítulos anteriores, quando Daniel entregava uma mensagem, entregava uma mensagem para Nabucodonosor, ainda tinha tempo, mesmo no capítulo 4, que tinha vindo um decreto que ele ia ter um coração de animal, ia ser expulso do meio dos homens, mas ele teve 1 ano para mudar de atitude. Ele tinha tempo. Nesse episódio aqui, não tinha mais tempo. Mesmo assim, sempre tem a oportunidade de arrependimento. Isso aqui não significa que Belsazar não poderia ter se arrependido. Provavelmente não teria mudado o veredito, mas eu costumo dizer que sempre cabe arrependimento. Por exemplo, quando Jonas foi pregar lá em Nínive, ele não falou: olha, se vocês se arrependerem, Deus não vai mandar o juízo. Ele não falou isso. Ele falou assim: virá um juízo sobre Nínive. Mas o povo se arrependeu, o rei se arrependeu. Então, e Deus mudou o seu veredito. Então, nós nunca sabemos se Deus pode mudar ou não o veredito, mas o mais importante do que o veredito é a condição do meu coração, o coração do povo. Então, a profecia é uma advertência, mostra o pecado. Essa é a função profética, é mostrar em que situação nós estamos vivendo.
Eu tenho falado que hoje há muita confusão no meio do povo de Deus mesmo. Existem algumas coisas que têm consenso, né, que Deus está tratando, que Deus quer levar a sua igreja para uma posição diferente, mas existe também uma divergência muito confusa sobre o que Deus realmente está falando. Será que chegou a hora de coisas piores acontecerem? Não, daqui a pouco vai melhorar? O que Deus quer fazer em relação à igreja, sua atitude em relação ao mundo? Não existe uma palavra clara, e por isso o nosso anseio é: Deus, envie uma mensagem, envie ministérios proféticos, não tanto para nos dizer, porque Deus não vai falar quanto tempo falta, mas para nos dizer em que tempo nós estamos vivendo e que atitude nós devemos tomar. Então, Daniel, ele fala: olha, eu vou explicar para você, Belsassar, eu vou explicar o que aconteceu. Ele volta vários anos, porque nessa época já tinha se passado uns 23 anos da morte de Nabucodonosor. Então, os fatos que ele está descrevendo aconteceram antes, talvez 30 anos antes. Então, Daniel está voltando e mostrando, e ele vai chegar a uma conclusão antes de entregar a palavra. Então ele fala, então Deus deu. Se Nabucodonosor tinha um reino poderoso, se ele tinha grandeza, se ele tinha glória, se ele tinha majestade, tudo isso veio de Deus. Então, por causa da grandeza, versículo 19, que ele deu, povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava. Isso também é um poder que pertence a Deus. E Deus não tinha dado esse direito, e nunca dá esse direito a governantes humanos. Deus deu a Nabucodonosor reino, grandeza, glória e majestade. Mas Nabucodonosor pegou esse poder e usou para seus próprios fins. Ele, a quem queria matar, matava, a quem queria deixar com vida, deixava, engrandecia e abaixava quem ele queria. Isso é um poder também que pertence a Deus. Sempre volta para esse pecado inicial, pecado de Satanás, de querer ser mais do que Deus, de roubar a glória de Deus. O pecado de Adão e Eva no jardim, que a tentação foi comer daquele fruto e se tornar como Deus, ter capacidade de decidir o que é certo, o que é errado. Nós não temos essa capacidade. Deus nos deu um senso de justiça, isso vem de Deus, mas quem determina mesmo o que é certo e errado, de onde vêm os absolutos? Hoje nós estamos nesse mundo polarizado, em que um diz, eu tenho razão, nosso lado é certo, o outro fala a mesma coisa. Essas coisas vêm de Deus. Entre os homens, algumas pessoas têm essa ideia, tem existido essa força do relativismo por muito tempo. Não, tudo é relativo. E hoje nós temos uma polarização em que o homem quer definir o que é absoluto. Então nós temos o relativismo humano, que diz que tudo depende de cada um, do seu próprio senso de certo e errado. Cada um tem que avaliar o que é certo ou o que é errado. E o outro extremo é cada lado dizendo, eu tenho razão absoluta. Quem está do outro lado é totalmente reprovável, é mentira, é erro, é engano. Então, essas coisas, e os governantes humanos tomam esse poder que vem de Deus. Deus levanta, Deus coloca nas posições de autoridade quem Ele quer, mas os homens tomam esse poder e usam como querem, né? E na igreja tem acontecido isso, usando o poder de excomunhão, né? de condenar uma pessoa para o inferno, de excluir da igreja. Não que essas disciplinas não existam, mas os homens têm usado de uma maneira errada. Então Daniel explica isso. Aí ele está escrevendo sobre Nabucodonosor ainda, versículo 20. Mas quando o seu coração se exaltou, e isso acho que vem
veio desde sempre, né? Nabucodonosor era sempre um homem altivo, mas como nós temos mostrado, existem pontos em que isso atravessa um limite, vai além do limite. Então, quando o seu coração se exaltou, Nabucodonosor teve um coração exaltado desde sempre, mas houve um momento em que essa exaltação chegou no limite. O seu espírito se endureceu. Eu mencionei isso na aula passada, para dizer assim que a exaltação traz dureza de espírito. O que quer dizer dureza? O que é um espírito endurecido em soberba? E quanto que isso afeta todas as pessoas, estejam em autoridade ou não? Existe um espírito muito endurecido. Quando a pessoa não ouve, quando a pessoa passa por uma situação e não se humilha. A Bíblia fala, acho que em 2 Crônicas 33, sobre um rei que a gente não sabe quase nada sobre ele era filho de Manassés. 2 Crônicas, no final de 2 Crônicas 33, o Manassés foi considerado o pior rei de Judá. Foi no tempo dele que Deus falou assim: chega, não tem mais retorno, o povo de Judá vai para o cativeiro. Mas Manassés ainda teve o seu momento de arrependimento, não reverteu a sentença de Deus, mas ele se arrependeu, ele se humilhou. Agora, o filho dele, que reinou apenas 2 anos, Amon, a Bíblia fala a respeito dele que ele não se arrependeu, ele não se humilhou. Então, essa condição humana, fala também em 2 Crônicas 36, a respeito de Zedequias, o último rei, que ele não se humilhou quando Jeremias, o profeta, levou palavras também de advertência, de repreensão para ele. Então, quando a pessoa não se quebranta, né? O endurecimento é o contrário de quebrantamento. Quando a pessoa não se quebranta, não se torna sensível. Nabucodonosor, nós vimos nas histórias dele que ele era muito... ele tinha explosões, né? Ele ia assim de um extremo para outro, mandava matar todo mundo, mandava matar todos os sábios, no capítulo 2, depois ele se ajoelhou na frente de Daniel. Ele podia ter atitudes muito duras e ao mesmo tempo ele se humilhava. Quando Daniel falou com Nabucodonosor, ele ouviu, né, quando os 3 jovens foram colocados na fornalha, ele reconheceu que realmente Deus tinha feito uma intervenção. Então, Nabucodonosor, ele era orgulhoso, mas ele tinha essa qualidade de cair em si, de reconhecer que alguma coisa estava errada. Mas aqui nesse momento do versículo 20, Daniel está falando que o espírito dele se endureceu. Então, um espírito endurecido envolve não ter a capacidade de entender que Deus está escrevendo na parede, né? Que Deus está mostrando um sinal muito claro. O espírito endurecido também tem o efeito da pessoa não ter misericórdia. Quando você vê pessoas que estão no poder e não conseguem ter compaixão, não conseguem ter nenhum senso de misericórdia, isso é um sinal de espírito endurecido. Não conseguem voltar atrás. De vez em quando, mesmo entre políticos, pessoas em alguma posição de poder, pastores, líderes grandes, de vez em quando, é raro, mas de vez em quando a gente vê alguém vindo até a público e dizendo: olha, eu errei, eu fiz uma coisa errada. Existe, claro, uma diferença entre alguém que faz isso por conveniência. Às vezes a pessoa fala: não, tudo bem, eu errei. Aquela história de Saul, que falou assim: tudo bem, eu errei, mas ele não tinha um coração quebrantado, ele não queria realmente mudar diante de Deus. Então, o espírito endurecido em soberba leva à queda. Então, ele foi derrubado do seu trono real
passou dele a sua glória. No versículo 21, Daniel descreve como ele foi tirado de entre os homens, foi colocado entre os animais, comeu erva com os bois, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. Então Daniel termina essa descrição do que aconteceu com Nabucodonosor. Eram fatos conhecidos. Belsazar provavelmente nem estava vivo ou não acompanhou esses acontecimentos de perto, mas ele sabia de tudo isso, porque versículo 22 fala: mas tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Em alguns momentos, todos nós gostaríamos muito, pelo menos eu creio que todos nós, às vezes, Deus vir e falar uma coisa direto conosco pode não ser uma experiência agradável. Se Ele vem para falar de um erro, de um pecado, pode não ser uma coisa agradável, mas na verdade isso é muito bom para nós. Se Deus vem e fala, Natan, que falou com Davi, tu és o homem, é você que praticou ele contou uma parábola, né? Depois Davi ficou irado, falou que quem fez um ato tão terrível como aquele devia até morrer, e Natan falou assim: mas quem fez esse ato foi você. Então isso foi muito bom para Davi, isso foi maravilhoso, porque naquele momento o véu, as escamas caíram dos olhos de Davi. Ele conseguiu ver o que ele tinha feito. Até então ele não estava conseguindo ver o que ele tinha feito. E isso essa parte é a maior tragédia. A gente agir em altivez, a gente agir com falta de misericórdia, a gente não ter amor pelas pessoas que pensam diferente de nós, a gente pisar em cima dos outros, a gente rejeitar, a gente excluir da nossa amizade muitas atitudes que nós fazemos e achamos que estamos fazendo certo, achamos que estamos defendendo a verdade. Tem muita gente agindo na igreja, na sociedade, com falta de misericórdia, achando que estão defendendo a verdade, achando que estão defendendo princípios, que estão defendendo o próprio Deus. E quando nós não conseguimos enxergar nossos erros, essa é a maior tragédia, porque nós vamos continuar agindo e não entendendo as advertências de Deus. Então, Daniel está dizendo para Belsazar: você não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. E o que eu quero mostrar aqui por que Deus não avisou Belsazar antes? Por que Deus está avisando Belsazar só nesse momento? Claro que eu não tenho os segredos do coração de Deus, Deus não revela, né? Nós não sabemos muitas razões de Deus. Mas o que eu posso dizer é que Deus sempre dá advertências, mas nem sempre as advertências são como se fossem uma palavra vindo direto de Deus. Deus não troveja, Deus não aparece, Deus não escreve na nossa parede muitas vezes. Essa escrita na parede veio no momento em que Belsazar praticamente não tinha mais tempo. Mas Daniel está dizendo: Belsazar, eu quero explicar para você. Antes de dizer o que está escrito na parede, que era a sentença de Deus, acabou. A escrita na parede era: Belsazar, acabou, não tem mais prazo. Mas Daniel está explicando antes por que Deus está falando agora que acabou. Porque você teve tempo, você teve oportunidade, você podia ter aprendido com o que aconteceu com Nabucodonosor. Você viu, você soube o que aconteceu com Nabucodonosor. Olha como essa alternância de poderes, de potências, de partidos políticos, de lideranças religiosas, de movimentos, esse tipo de sobe e desce que eu tenho descrito, isso acontece em todas as esferas de
de liderança humana. Tem pessoas que chegam no auge e tem muita glória, muito poder. Pode ser na política, pode ser na igreja, pode ser em áreas de cultura. Então a pessoa tem um momento de glória, às vezes dura bastante, às vezes dura pouco, mas depois tem a queda. E as pessoas que vêm depois, nós vimos um juízo de Deus sobre governos anteriores, no Brasil, por exemplo. Será que os governantes atuais podem aprender, ou será que a ideia eles erraram e nós estamos certos? Quando nós temos essa atitude e não aprendemos com as quedas anteriores, nós estamos preparando o caminho para a nossa queda. Então, o que Deus está falando com Belsazar você teve oportunidade. Você viu um antecedente, isso aqui era do mesmo governo, do mesmo reino de Babilônia, era a sequência, mas Nabucodonosor, ele teve uma queda durante o reinado dele, ele caiu e depois ele foi restaurado. Então Deus deu uma grande lição para pessoas de todas as épocas, está escrito aqui na Bíblia, para que governantes, seja qual esfera for, para que governantes prestem atenção. Vejam o que aconteceu com Nabucodonosor. Quando ele se exaltou, quando ele teve o espírito endurecido, quando ele não reconheceu a grandeza e a origem de Deus e começou a tomar todos os poderes para si mesmo, ele caiu, e caiu feio. Mas depois que ele reconheceu, ele foi restaurado. Muitas vezes isso não acontece. A maioria das vezes, quando a pessoa cai, ela não se levanta mais. Quando Deus tira a Babilônia, coloca a Pérsia no lugar. Quando Deus tira a Grécia, coloca Roma no lugar. Então, muitas vezes, quando tem uma queda, a própria pessoa, o próprio reino que caiu, não volta. Mas Nabucodonosor foi um exemplo para dizer assim, olha, se você reconhecer quem é Deus e a origem de toda a grandeza, de todo o reino, de toda a glória, você pode voltar. Mas tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Em vez disso, levantaste-te contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e aí eles beberam vinho, deram louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, que não veem. E o final do versículo 23, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e essa vida é respiração, o teu sopro de vida, teu fôlego. Deus, em cuja mão está o teu fôlego, todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. E o que significa glorificar a Deus é algo que todos nós deveríamos meditar muito, porque não é o simples fato, a gente olha aqui e sabe que Belsazar fez uma afronta a Deus, ele pegou os utensílios sagrados, usou para festejar, usou para dar louvores a deuses falsos, mas nós podemos, inclusive em Tiago 3 ele fala isso, nós podemos com a mesma língua, com a mesma boca, nós podemos usar nossa língua para glorificar a Deus e podemos usar nossa língua para amaldiçoar, para desonrar a Deus. Então, dizer que a gente glorifica a Deus, eu não estou nessa classe porque eu glorifico a Deus, nós precisamos pensar muito e meditar sobre o que significa realmente glorificar a Deus. Mas ele está dizendo então, essa é a palavra profética, essa é a palavra, essa é a função profética de Daniel, porque ele mostrou para Belsazar que ele tinha tido de fato uma oportunidade, ele está sendo responsabilizado porque ele viu. Então nem sempre, isso aqui é muito sério, porque eu entendo que Deus sempre nos dá advertências, mas nem sempre essas advertências vêm de uma forma direta
Deus falando comigo de uma forma sobrenatural, enviando alguém, falando assim, diz o Senhor, Christopher, você está errando. Nem sempre Deus vai fazer isso de uma forma tão direta, porque Daniel está falando com Belsazar que ele teve oportunidade, porque ele viu e ele não aprendeu. Então isso significa que nós precisamos ter muita atenção. Precisamos dar muita atenção aos sinais à nossa volta, a experiências anteriores, ver o que aconteceu. Nós temos alguns livros, né, a Igreja do século XX, que fala sobre o que aconteceu em movimentos no século XX, como muitos movimentos, muitos homens de Deus foram usados por Deus, mas depois tinha aquele momento assim de ser usado por Deus e depois caíam. Tem um outro livro que temos também distribuído aqui, que chama Os Generais de Deus, que mostra também homens do século passado que também que cometeram esses erros. Nós temos visto exemplos, nós temos visto televangelistas algumas décadas atrás que tiveram escândalos. Alguns não se arrependeram, outros se arrependeram. Então, nós temos exemplos positivos e negativos de pessoas que puderam ver a escrita na parede antes de ser necessário. A escrita na parede Deus está falando assim, olha, não tem mais tempo, você não ouviu as minhas advertências e agora estou colocando a escrita na parede. Eu vou fazer um breve parêntese só para falar sobre essa folha aqui. Deus governa pelos profetas. Antes de falar sobre a escrita na parede, eu queria fazer essa análise rápida. Isso aqui é um assunto que poderia levar tempos para a gente avaliar, para a gente aprofundar, mas eu só queria assim, mostrar como Deus governa pelos profetas. Então eu fiz uma comparação aqui entre a situação ideal, a situação que Deus planejou para seu povo, lá no início, com Moisés, quando ele começou a formar a nação de Israel. Deus mostrou como ele queria que fosse o governo, e depois a nossa situação real hoje, para entender como que Deus quer governar, porque a mensagem de Daniel Rei Nabucodonosor, Rei Belsazar, vocês precisam entender que Deus é quem governa. Toda força, toda autoridade, tudo que as pessoas têm aqui na terra, sabedoria, poder, grandeza, capacidade de se sobressair, tudo que alguém recebe vem de Deus, porque a verdadeira majestade e glória vem de Deus. Mas como que Deus queria governar? Toda a história humana, Deus não ditava as ordens diretamente do céu, ele governava por meio de instrumentos humanos. Então, como que Deus queria em Israel? Então, nós temos aqui, a gente tem essas três funções, que temos sempre ouvido falar, de profeta, sacerdote e rei. E, na verdade, as coisas aconteceram nessa ordem aqui. É importante entender que, para Deus, a primeira função, a gente costuma dizer que no governo de Deus, que Deus instituiu em Israel, ele não instituiu um ofício permanente de profeta. Ele fala de sacerdote. O sacerdote era uma função hereditária. Arão, depois os filhos de Arão, então foi passando de pai para filho, então tinha sacerdotes. O rei veio depois. No início Deus não instituiu um rei, o rei veio bem depois. Tinha os juízes, né, que faziam uma função semelhante ao rei, porque era uma função executiva, uma função de líder. E o profeta, ele não era uma função permanente, mas Abraão foi considerado um profeta, o pai da nação de Israel era um profeta, e Moisés, que foi o homem que tirou o povo do Egito e conduziu para a terra e deu foi o instrumento que Deus usou para dar a lei, a constituição deles,
todos os preceitos, todas as ordenanças, as leis, os caminhos para organizar uma nação, tudo veio através de Moisés, que era o profeta, né? Ele era um homem que falava diretamente com Deus. Então nós vemos que antes de mais nada tem a função de um profeta. E quem é o profeta? É aquele que ouve de Deus. Então a função profética é a maneira que Deus governa. Porque Deus não fala como no Monte Sinai, Deus falando do céu. Isso é uma coisa muito, muito rara, única. Deus fala aos seus profetas. E Deus até quer que o seu povo seja um povo profético. Que todos nós possamos ouvir de Deus. Então Deus governa através dessa função profética, de ouvir de Deus. Se nós não ouvimos de Deus, nós não somos verdadeiramente governados por Deus e não podemos nos chamar de povo de Deus. E por isso eu volto a dizer, a necessidade de ouvir de Deus hoje, a necessidade de realmente ter uma ordem de Deus, de ter uma direção de Deus, para nós como igreja, para nós nessa época, algum Daniel que saiba dizer, olha, o que está acontecendo é isso, isso e isso. E a nossa função, a nossa responsabilidade agora é agir de acordo com isso. Então, a função de profeta era a forma original, básica, fundamental para Deus governar seu povo. O sacerdote, ele tinha essa função de estar sempre preparando o povo para estar na presença de Deus. Então, ele oferecia sacrifícios, ele tem essa função de intercessão, de trazer expiação pelos pecados, de manter o povo numa relação correta com Deus. O sacerdote, teoricamente, poderia ser alguém que ouvisse de Deus também, mas na história bíblica não era o sacerdote, geralmente. Alguns profetas, como Ezequiel, eram da linhagem de sacerdotes, mas assim, a função sacerdotal geralmente não era ligada a uma função profética, mas era mais mantendo essa relação entre o povo e Deus. E o rei que então governava. O rei, ele vem em último lugar. Ele vai dar direções de acordo com o que o profeta recebe. Davi era um homem que ouvia dos profetas. Josafá ouvia dos profetas. Os homens tementes a Deus, os governantes, eles entendiam que a função deles, que aparecia mais, era uma função que não originava deles, não era eles que tinham essa eu que mando, eu sou capaz, eu vou fazer, como Nabucodonosor fazia, na descrição de Daniel, a quem eu quiser eu mato. A ideia de um rei era de alguém que pudesse estar à frente do povo, administrar, dar direções, mas dependendo, de acordo com o que o profeta falasse. E nós temos visto que Deus nunca queria que unissem essas funções numa mesma pessoa. O rei não podia ser sacerdote, o sacerdote não podia ser rei. É semelhante a essa ideia assim, de que hoje, na sociedade que nós estamos, que não tem mais uma teocracia, mas a igreja não pode estar no governo. Um cristão pode estar no governo como Daniel, como alguém dando testemunho, mas a igreja não governa. Deus não deu. Isso vai acontecer no milênio, que Jesus vai governar junto com o seu povo. Aí sim, mas até Jesus voltar, a igreja, como nós vimos na Idade Média, o Santo Império Romano, a ligação, mesmo na Reforma, com Calvino e outros, ligando a igreja ao governo, tudo isso foi uma coisa que Deus não permitia, Deus não aprovava como essa relação aqui. Então, essa aqui é a situação ideal. O profeta, na verdade, ele tem a função primordial
Durante um tempo, vamos dizer assim, normal, que não tivesse que ter uma mudança forte, nem sempre o profeta aparecia. Ele não tinha um ofício fixo, ele não era uma coisa hereditária, mas o profeta sempre era necessário, porque ele tinha essa função de mostrar onde estava saindo do caminho, e ele também podia dizer, é tempo de fazer isso, é hora de fazer aquilo. O que acontece na situação real, na situação tanto de Israel como no mundo de hoje? Quem assume a liderança é o rei. Então, em vez do rei estar em último lugar, ele está em primeiro lugar. Então, dentro da estrutura da igreja hoje, nós temos sim que a função de liderança principal da igreja é considerado o pastor, quando a função principal da igreja é ouvir de Deus. Então, liderança plural, cada um na sua função, mas o que Deus queria que acontecesse era que o rei fosse, na verdade, alguém que representasse. Ele ia aparecer, mas ele ia ser, ele ia estar subordinado à função profética. Ele tinha que reconhecer que a voz de Deus tinha muito mais peso do que ele. Então, nós temos essa situação contrária, né? Na maior parte da história de Israel, é o rei que faz tudo, faz como ele quer, ele que é líder. Se ele é um homem que teme a Deus, ele pode até ouvir o profeta, mas geralmente o rei que tomava iniciativas. O sacerdote, em grande parte da história, nem aparece, né? Ele some, né? Ele não tem uma função muito forte, e Deus levantava então profetas para corrigir o rei, ou para trazer juízo, mas não era, assim, o profeta inicialmente ele não deveria ser alguém para trazer juízo, se as pessoas estivessem ouvindo de Deus e fazendo como Deus queria. Então isso é só para a gente ter uma pequena visão e entender que na situação toda errada, por exemplo, Babilônia não era uma nação que servia a Deus, mas como que Deus governa as nações? Como é que Deus governa? Agora nem falando assim do povo que tem um sacerdote, que tem um rei, que temente a Deus. Como é que Deus governa as nações? E você pode ver na história, só vou citar aqui os profetas que nós conhecemos das histórias bíblicas, para ver como Deus trazia mudanças. Deus, mesmo quando o povo, ou o povo dele não estava obedecendo a Deus, ou outras nações, como é que Deus governa as nações? Por meio dos profetas. Deus governa por meio dos profetas. Como assim? O profeta tem domínio, ele pode chegar e falar o que ele quer? Não. O profeta, Daniel, ficava quieto a maior parte da vida dele, parece, pelo registro dele, a maior parte da vida dele ele ficava quieto. Então, o profeta fala quando Deus fala. E Deus governa, Deus traz intervenções, Deus traz o governo dele para atuar sobre a humanidade por meio de profetas. Eu vou dar alguns exemplos. Já falei de Natã, que corrigiu o rei Davi. Nós temos Jonas, que levou uma palavra para uma cidade estrangeira, para Nínive. Deus mudou, Deus governou, Deus fez uma intervenção numa nação pagã, na Síria, por meio de um profeta. Nós temos Elias, que fazia Acabe tremer nas bases, né? Acabe, que era um homem que não temia Deus, mas Elias chegava, Deus governou um rei e uma rainha que eram totalmente contrários a Deus, através do profeta. Eliseu da mesma forma. Samuel, que era realmente quem dava as ordens para Saul, né? Micaías também, que trouxe uma palavra de Deus para Elias quando ele ia para a batalha. Jeremias, que falava, era conhecido até na Babilônia, porque Jeremias falou o que realmente ia acontecer. O povo não se submeteu à palavra de Jeremias, mas Deus estava dando as ordens, e Deus
deu a ordem que foi predita e foi colocado por Jeremias. Então, isso são alguns exemplos que nós temos de como Deus governa por meio dos profetas. Ok, então, isso aqui eu só estou colocando as 3 palavras que aparecem. Vamos finalmente para a escrita na parede. Daniel 5, versículo 24. Então, Daniel está falando para Belsazar ainda. Então, de Deus, sua vida está nas mãos de Deus, você não glorificou a Deus, então dele, de Deus, foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí eu não vou nem entrar assim, tem os estudiosos, isso foi aramaico, isso tinha uma relação, etc. Mas eu coloquei aqui só para a gente entender, porque, por um lado, se era aparentemente uma língua, poderia até ser escrito de uma forma um pouco diferente, mas os sábios da Babilônia, os homens que Belsazar chamou primeiro para ver aquela escrita na parede, provavelmente existe uma boa chance de que eles entenderam essas palavras. Pode ser que não, mas é bem possível que eles entenderam. Mas quando Daniel interpreta, ele fala, versículo 26, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Puxa, como é que Daniel tirou tanta coisa de uma palavra? Mas ele está pegando uma palavra que tem um significado, mas é numerado, contado, tem uma outra relação com essas palavras, que as 3 palavras poderiam ter uma relação com moedas. Mene seria mina, Tekel seria o shekel, né? Que até hoje é a moeda de Israel. Assim, são palavras semelhantes, poderiam remeter ou poderiam ter esse significado de uma moeda. Mina valia muito mais, o shekel menos, e Peres poderia significar metade. Então, se eles entenderam dessa forma, eles iam falar assim, mas o que quer dizer mina, shekel, né, tal. Só que essas palavras também têm um significado que é de numerar, de contar, esse aqui de pesar, e a última palavra de ser dividido. Então, Daniel, ele entendeu o significado. Essa palavra tem um significado, ele tirou um significado dessa palavra, né? E a interpretação, para nós, fica muito clara, porque a primeira palavra, veja que a primeira palavra é repetida, 2 vezes tem essa palavra, mene, mene, então é uma ênfase. Deus contou, Deus contou. Deus contou, e Daniel interpretou como sendo, Deus contou o teu reino e encerrou, acabou, deu fim, né? Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. A palavra Peres também tem uma certa semelhança com a palavra persa. No início, no versículo 25, fala Parsim, que é o plural de Peres, mas é a mesma palavra, dividido. Então, ele coloca essas 3 palavras. Eu só quero fazer uma pequena meditação sobre principalmente as primeiras 2, né? Porque a terceira palavra o seu reino agora foi rasgado, foi subdividido, foi feito em pedaços e vai ser entregue aos medos e persas. Isso é claro, as outras coisas também são claras, mas eu quero meditar um pouquinho sobre o significado de Deus contar o tempo de um reino, como ele conta o tempo de uma vida, e de Deus pesar na balança. Então vamos só meditar um pouquinho sobre esses 2 significados, mas lembrando, antes de entrar nesses pormenores e também pensar em como Deus conta a nossa vida, ou como Deus conta o tempo de reinos ou de governantes,
ou de impérios. Como é que Deus conta isso? E como é que Deus pesa isso na balança? Mas antes de falar sobre isso, só fechando aqui o significado mais histórico, vamos só ler até o final do capítulo e fazer um fechamento do contexto original, do contexto histórico. Então, como já mencionei, essa palavra está vindo, Deus deu essa palavra porque Belsazzar passou dos limites. Ele fez algo, ele já era, com certeza, não temos relatos, mas com certeza ele já era uma pessoa arrogante, já era uma pessoa que... eu quero só fazer uma pequena comparação entre ele e Nabucodonosor, porque Nabucodonosor foi arrogante, o coração ele exaltou o seu coração, mas existe uma diferença fundamental entre Nabucodonosor e Belsazzar, que Belsazzar não fez nada, ele entrou num trono, num império que já existia. Então Belsazzar não aumentou o reino, o pai dele ainda foi lutar em outras regiões, mas Belsazzar simplesmente estava desfrutando daquilo que os antecessores conquistaram, principalmente Nabucodonosor. Então, existe um orgulho que, mesmo no caso de Nabucodonosor, não tem procedência, porque tudo que vem de Deus. Mas imagine o orgulho de alguém que não fez nada. Então, Belsazzar, ele tem uma arrogância, vamos pegar os vasos desse Deus de Israel, nós somos superiores. Ele tem uma exaltação, sendo que ele mesmo não fez nada. Então é um orgulho mais vazio ainda. Todo orgulho humano é vazio, porque tudo provém de Deus. Mas o orgulho de Belsazzar é mais vazio ainda. Então, essa mensagem vem para dizer: Belsazzar, você passou dos limites, Deus contou o seu reinado, Deus contou o tempo da Babilônia, mas contou também o seu tempo. E ele está dizendo que agora acabou, não tem mais. Não existe mais tempo, acabou o tempo para você. Então, essa é a primeira parte, da mensagem. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como que Deus conta. Sempre muito... a gente como seres humanos limitados, a gente tem muita dificuldade de entender como Deus faz essas coisas, porque a gente sabe que Deus não está dentro dos limites de tempo, que Deus já sabia de antemão. Claro que a situação dos acontecimentos já estava armado ali, porque Ciro e a Pérsia já estavam ali em volta da cidade. Então, quando Deus falou isso, quando Belsazzar fez isso, a situação já estava caótica, mas já estava assim, já estava em perigo final. Mas a situação é que Belsazzar fez algo que fez com que Deus determinasse o fim hoje. Então, existe uma diferença, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas existe uma diferença entre Deus dizer: olha, Babilônia vai durar tantos anos. Então, a gente tem uma ideia, às vezes, um pouco fatalista. É aquela história que as pessoas falam: fulano morreu porque chegou o dia dele. Não, assim, se o seu dia é tal dia, você pode fazer o que você quiser, mas você vai morrer naquele dia. É quase como se não tivesse o que fazer, Se o seu dia vai ser tal dia do ano, de tal ano, você pode fazer o que quiser. Não é tão fatalista assim. A Bíblia mostra que Deus sabe de todas as coisas, mas que existem ações e reações e atitudes nossas que podem mudar esse tempo, já estou me adiantando, mas assim, nós temos Ezequias que orou a Deus, Deus deu mais 15 anos para ele. Até Acabe, eu gosto sempre de usar esse exemplo, depois que Acabe fez uma coisa terrível de matar
Nabote, um homem justo, para conseguir o terreno dele, Elias levou uma palavra de juízo. Fala assim, olha, vai acontecer isso e isso, eu vou julgar você por causa disso. Acabe ficou humilde, ficou arrependido. Até que ponto nós não sabemos, mas ele houve pelo menos um arrependimento parcial. Ele ficou reconhecendo que tinha cometido um erro e diante de Deus colocou pano de saco. E Deus falou assim, está vendo, Elias? Ele agiu assim, então não vai acontecer nos dias dele. Eu vou dar mais um tempo. Então nós temos muitos exemplos de como esse tempo determinado não é determinismo, não é... Deus sabe de todas as coisas. Antes de acontecer, Deus sabe de tudo. Mas Deus muda. Ele mudou a sorte de Nínive. Ele mudou a sorte de outras situações. Deus fala, olha, se eu se eu mandar uma palavra de juízo e as pessoas se arrependerem, eu vou mudar aquela palavra. Então, Deus, ele tem essa maneira de mudar. A Bíblia nos mostra que Deus é soberano, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus escreveu no livro dele antes que as coisas acontecessem, mas a Bíblia fala também que Deus muda. Nós vamos ler alguns textos daqui a pouquinho. E a segunda palavra é que ele tinha sido pesado na balança. Isso significa que Deus está esperando, Deus quer. Isso não é uma coisa predeterminada. Belsazar chegou nesse ponto. Poderia sim, talvez, se Deus já tivesse as coisas, a gente não tem a menor condição de saber o que teria acontecido se Belsazar tivesse se arrependido. O que teria acontecido se Belsazar tivesse tido uma atitude diferente antes. Nós não sabemos disso, mas nós sabemos que Deus age de acordo com nossas atitudes. Então, Deus realmente estava esperando, Deus estava pesando Belsazar, será que vai pesar um pouquinho mais? Será que vai ter alguma coisa? Não que Deus pese quantas ações boas e quantas ações ruins. Tem uma ideia, acho que até uma ideia islâmica, mas tem muitas religiões, até muitos cristãos ou muitos judeus, sei lá, que leem a Bíblia, às vezes pensam que Deus vai pesar todas as nossas ações boas numa balança e todas as nossas ações ruins. E muitas pessoas têm uma ideia, mais ou menos, às vezes a gente também tem, de que assim, bom, eu acho que na minha vida está pesando mais as coisas boas, né? Eu tenho mais coisas boas do que coisas ruins. E não é esse tipo de justificação que Deus está procurando. Mas nós vamos ver também alguns textos que falam a respeito de Deus pesar. Mas Deus estava pesando, Deus estava esperando. A Bíblia fala que Deus não quer que ninguém pereça. Então Deus estava esperando. Será que a balança vai mudar? Claro que Ele também sabe o que vai acontecer, mas Ele procura, Ele quer que a balança pese naquilo que Ele está procurando no nosso coração. Então, no versículo 29, Belsazar mandou vestir e cumpriu a promessa dele, de vestir Daniel de púrpura, lhe deu uma cadeia de ouro no pescoço, proclamou a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Esse versículo é simplesmente, qualquer palavra assim, é uma coisa absurda, é uma coisa totalmente sem sentido. Se Belsazar se ele acreditou naquilo que Daniel mostrou, o que sentido teria em proclamar Daniel como o terceiro governante no reino de Babilônia? A Babilônia acabou, né? E claro que Daniel não estava interessado nisso, mas ele deve ter se sujeitado, bom, faça como quiser, mas mas essa imagem, eu queria que vocês pensassem nessa imagem, porque Daniel, ele não buscava isso, ele não buscava isso com Nabucodonosor, ele não buscou isso com Belsazar, ele até falou assim, olha, pode ficar com seus presentes, não tem nenhuma, eu não me interesso nisso, mas eu queria que nós meditássemos nessa imagem de alguém recebendo
uma glória, uma honra, sendo promovido, passeando pela cidade, como tendo uma posição na cidade, no reino de Babilônia, sendo que naquela noite Babilônia ia cair, ia ser totalmente derrotada. E essa ocasião histórica é a ocasião que Jeremias fala em Jeremias 50 e 51, Isaías 13, quantas profecias tem na Bíblia de que Babilônia iria cair. Esse momento histórico que nós estamos vendo aqui em Daniel 5 é o fim da Babilônia. Nunca mais Babilônia se tornou uma potência, e nem era até os tempos de Saddam Hussein, que queria ressuscitar a glória de Nabucodonosor. Assim, Babilônia nunca mais se tornou nem um lugar habitado, não tem nada no local mesmo. Então, essas coisas são para mostrar a futilidade. E aqui era algo que ia acontecer na mesma noite. Mas qualquer honra, qualquer promoção humana tem esse caráter. É uma coisa fútil. É como Salomão diria, é vaidade das vaidades. Isso não tem sentido, porque assim como o Belsazar coroou Daniel, mas era uma coisa que ia durar nem uma noite. Essa é a ideia de que toda honra, toda glória humana é como a erva que seca, é como a flor que passa de um dia para o outro e acabou. Então isso é para a gente realmente entender que essas coisas não têm nenhum valor, mesmo que para nós pareçam importantes, dentro da nossa vida pode ter assim, um tempo que parece mais, para nós significa talvez alguns anos, um tempo maior, mas à vista da eternidade, à vista daquilo que realmente importa, não tem importância nenhuma. E versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Dario o Medo ocupou o reino com a idade de 62 anos. Então, agora já comecei a meditar um pouquinho sobre esse sentido de Deus contar. Então, só queria pensar um pouquinho sobre esses dois conceitos, de Deus contar o tempo e de Deus pesar na balança, né? Que são coisas que nós também precisamos pensar profundamente para que nós entendamos. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou citar um texto que é muito conhecido em Salmo 90, versículo 12, em que Moisés, o homem de Deus, fala assim: ensina-nos a contar nossos dias. Eu nunca me esqueço de um irmão chinês que já está com Jesus, que deu uma palavra sobre isso, mostrando como Deus conta o tempo no Antigo Testamento. É maravilhoso. Mas ele mostrou assim que mesmo os anos que o povo de Israel servia a outros deuses e foram dominados por outros povos, no livro de Juízes, que aquele tempo foi um tempo perdido. Todos nós temos essa sensação de que existem tempos que são tempos perdidos, né? Esse ano, 2020, muitas pessoas estão contando como um ano perdido para economia, para estudos, para vários planos, e na verdade o que nós contamos como tempo perdido, para Deus não é, porque Deus pode não estar fazendo coisas muito importantes, e isso é uma coisa super importante para nós, para entendermos como Deus conta o tempo, como que Deus avalia. Então eu queria ler também Salmo 39. Salmo 39, versículo 4, ele fala: faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Faze-me conhecer a minha fragilidade. Então, muitas vezes, quando a Bíblia fala assim, mesmo essa palavra de Moisés no Salmo 90, quando ele fala assim, ensina-me a contar os meus dias, ele não está dizendo eu preciso saber quantos dias, quanto tempo eu tenho para viver.
ele está dizendo assim, nós precisamos entender que o nosso tempo é curto, né? Faz-me conhecer o meu fim, a medida dos meus dias, faz-me conhecer a minha fragilidade. Mas eu queria ler, assim, eu acho que eu vou só citar também, tem um salmo maravilhoso, que é o Salmo 139, que essas coisas a gente não tem menor condição de saber exatamente como que funciona essa soberania de Deus na nossa vida. Mas Salmo 139, que termina com aqueles versículos tão conhecidos, aquela oração: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Isso é a ideia de pesar na balança, né? Não é assim se as minhas obras boas vão pesar bastante. Deus está pesando as motivações, Deus está pesando o que realmente tem valor na nossa vida. Mas o Salmo 139, ele fala sobre, o Senhor esquadrinha, versículo 2, tu conheces o meu assentar, meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar, meu deitar. Então, Deus conhece, então, essas duas coisas, a contagem dos nossos dias e a pesagem de quem nós somos na balança de Deus. Então são coisas muito interligadas. E o que a palavra de Deus para Belsazar era: contei, assim, essa palavra foi 2 vezes, foi contado, eu contei, assim, talvez eu tivesse feito uma outra contagem. Eu queria que vocês captassem essa ideia, mesmo a gente não entendendo, assim, como que Deus contou e recontou e resolveu no meio do... Deus sabia de tudo antes. É isso que a gente não entende sobre Deus. Se Deus sabe desde antes o que as pessoas vão fazer e o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo Deus está acompanhando a nossa vida hoje. E quando Ezequias orou, Deus deu a ele mais 15 anos. Deus sabia disso antes? Sabia, mas foi naquele momento que Deus correspondeu a uma oração de Ezequias e prolongou a vida dele. Então o que eu quero dizer, a coisa não é tão fatalista. Deus conhece todas as coisas, mas Deus pode mudar. Então, nesse salmo, ainda antes de sair desse salmo, ele fala o seguinte, no versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Isso aqui parece determinismo, que antes, lá quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, Deus já tinha escrito todos os meus dias. Mas o que nós não entendemos é que existe um projeto de Deus para cada um de nós. Existe sim. Todos os nossos dias foram escritos. Agora a pergunta é: eu estou vivendo a minha vida de acordo com esse plano original que foi escrito antes do meu nascimento? Então, a gente precisa, aquela velha história, a gente precisa colocar junto, e parece que são coisas contraditórias. Como é que Deus já previu todos os meus dias, mas como é que eu posso mudar alguma coisa? Mas eu só vou ler 2 versículos, assim, é um assunto profundo e, em última análise, nós não temos a chave para isso, nós não sabemos como que Deus determina, como é que muda, mas eu só queria ler 2 textos rapidinhos para mostrar que os nossos dias podem ser prolongados, isso é bíblico, nossos dias podem ser prolongados e os nossos dias podem ser encurtados. Então, isso assim, só para a gente entender essa ideia assim, de que quando veio a escrita na parede, e diz contado, assim, é como se tivesse uma luz piscando, né? 2 vezes, mene, foi contado, assim, tipo, chegou, eu contei, chegou, contagem final, né? Venceu, acabou, né? Então, no capítulo 6 de Deuteronômio, isso fala várias vezes no livro de Deuteronômio, versículos 1 e 2, Deuteronômio 1 e 2, 6, 1 e 2.
Esses são os mandamentos, estatutos, juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos, a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. E estamos aqui perto, né? Nós podemos ler também Deuteronômio 4:40. Guarda os seus estatutos, seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor Deus te dá para todo sempre. Deus já sabe o que nós vamos decidir, mas o que Ele está dizendo é: nós podemos prolongar os nossos dias, né? Isso não é uma coisa que está no nosso controle, mas Ele está dizendo que quando nós vivemos diante de Deus, né, Deus tem um plano. Isso não significa que quem teve a vida ceifada não estava fazendo o que Deus queria. Tem muitos fatores nisso, né? Jesus foi cortado numa idade muito jovem, né, 33 anos, porque Deus tinha um propósito para ele. Estevão também. Então, é claro que isso não é uma coisa absoluta. Todo mundo que serve a Deus vai viver uma vida longa. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é assim: existe uma contagem de Deus. Deus tem uma contagem. E Deus pode mudar essa contagem de acordo com situações específicas, né? Então, agora vamos ver o outro lado. Em Provérbios, na verdade, ele fala das duas coisas. Provérbios 10. Provérbios 10, versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então, mais uma vez, isso não é absoluto. Tem muita gente que não serve a Deus, que não tem coração para Deus e vive até uma idade, né? A gente sabe que não dá para a gente medir. Quem vive muito tempo é que foi temente a Deus. Quem vive pouco tempo é que não foi fiel. Não é isso de jeito nenhum. Eu estou querendo dizer que Deus tem uma contagem dos nossos dias. E essa contagem, ela pode sofrer alterações, que Deus já sabe de antemão, mas que são alterações que Deus pode fazer na nossa vida. E é claro que para nós, principalmente na Nova Aliança, no Antigo Testamento, a vida longa era considerado uma bênção de Deus, né? Uma vida longa. Ainda mas a vida eterna para nós é a bênção de Deus. A vida eterna tem um valor muito maior do que ter uma vida longa aqui. Mas o ponto que Deus estava fazendo para Belsazar você poderia ter tido uma outra contagem. O reino poderia ter uma outra contagem. Isso Deus fala muito, assim. Eu acho que isso tem muito a ver, talvez mais do que com a vida individual, isso tem a ver com a duração de um ministério, de um governo, de uma influência, de um movimento, assim, de coisas que Deus usa. Isso tem muito a ver. A gente tem, como falei, assim, esses exemplos do século passado. Um nome que me vem à mente agora é William Branham, que foi um homem muito usado por Deus no século XX, e ele tinha, assim, dons tremendos de Deus, e ele caiu em soberba. Tem pessoas que caem em imoralidade. Ele que a gente sabe, ele não caiu em algum pecado de imoralidade, ele caiu na soberba. Ele começou a falar que ele era o anjo da igreja do Apocalipse, lá, Apocalipse 3, da última era da igreja, que ele era o Elias, que ele era o homem que Deus tinha enviado. E ele sofreu um acidente. A fundadora da igreja quadrangular, Aimee Semple McPherson, também
a vida dela foi ceifada antes. Então, esses são exemplos de pessoas que a gente não sabe, não cabe a gente julgar, mas que tem uma relação entre soberba, entre desvio daquilo que Deus realmente tinha dado para fazer e Deus encurtar o ministério. Então, são coisas para a gente pensar, e essa contagem do tempo, eu só vou citar um versículo, Jeremias 27, acho que eu vou ler aqui, Jeremias 27, 7, só para a gente confirmar essa ideia de contagem, voltando para a questão de Babilônia, né? Jeremias profetizou, como nós sabemos, Jeremias profetizou que o cativeiro ia durar 70 anos. Então Deus tinha feito uma contagem já. E em Jeremias 27, versículo 7, versículo 6 eu vou ler: agora eu entregarei todas essas terras. Isso aqui é uma mensagem que Jeremias mandou para o rei de Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, além de Judá. Agora entregarei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe darei para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, Nabucodonosor, ao seu filho e ao filho de seu filho. Mas está falando assim, como 3 gerações. Não foi exatamente, a gente não sabe a relação de todos os reis, né, que nós temos nesse período, mas foi um período mais ou menos de 3 gerações realmente. Que ele fala, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Então Deus tem contagem. Deus tem contagem. As piores pessoas que ocuparam posições de poder, Deus tem um tempo. E Deus vai cumprir a sua justiça, Deus vai julgar, por isso não façamos parte. Daniel não estava atrelado à esperança dele, o que ele queria não estava ligado aos reis de Babilônia, nem aos reis da Pérsia. Daniel tinha o coração ligado ao reino de Deus, ao reino eterno. Por isso, não façamos parte, não depositemos nossa confiança, não nos alinhemos, porque um governante que pode começar, até mesmo, eu tenho falado bastante sobre a igreja, até mesmo líderes de igreja, de ministérios, nós não podemos colocar nossa esperança neles. Nós não podemos dizer assim, tal pessoa é de Deus, eu estou ao lado dele, seja o que for. Não, nós estamos ao lado de Deus e do reino dele, porque infelizmente os reis e governantes e pastores e líderes e profetas e homens de Deus podem cair e podem dar, assim, ter que ceder o lugar para outra pessoa, né? Cair e outra pessoa tomar o seu lugar, né? Então o tempo estava contado. E agora só vou ler também alguns textos rápidos sobre Deus pesar na balança. E mais uma vez a ideia, já estou falando sobre isso, porque são 2 ideias interligadas, né? Sobre Deus contar os nossos dias e sobre Deus nos pesar na balança. Então vamos ver assim, no livro de Jó 31, nós sabemos que Jó era um homem justo, mas sabemos também que Jó tinha um conceito muito elevado de si mesmo. E uma das coisas que Deus fez na vida de Jó, e esse aqui está já bem perto do final do livro, né, em Jó 31, Jó está declarando a sua justiça. E depois ele vai entender, quando Deus aparece para ele, ele vai entender que ele não era tão justo como ele pensava. Mas é só para entender essa ideia ele está falando assim que versículo 1, 31, eu fiz aliança com meus olhos, como fixaria numa virgem. Ele falou que ele nem tinha um olhar impuro. Ele fala que se ele andou com falsidade, versículo 5, se o meu pé se apressou para o engano, versículo 6, pese-me Deus em balanças fiéis,
e conhecerá. Ele está desafiando Deus a pesá-lo na balança. Pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Eu não falaria com tanta certeza assim. Se Deus me pesar em balança fiel, eu acho que Ele vai descobrir muita coisa errada. Provérbios 16. Provérbios 16 fala assim, isso aqui, esse texto aqui é muito importante. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos. Então aqui nós vemos, Jó achava assim, que Deus podia pesá-lo e não ia achar nada. Mas aqui está dizendo, todos os caminhos do homem são retos, são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa. O que Deus pesa? Então aqui nós precisamos ver que Deus não pesa ações. Não são quantas ações boas, quantos atos de caridade, de misericórdia, de bondade que você fez. Isso claro que é importante para Deus. Mas Deus está dizendo assim, o Senhor pesa os motivos. Os motivos. Então Deus pesou Beltsazar e descobriu que estava faltando. 1 Samuel capítulo 2. Primeiro Samuel 2, que é a oração de Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel 2, versículo 3. Não multipliqueis palavras altivas. Não multipliqueis palavras altivas. Nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Pois o Senhor é o Deus da sabedoria. E pesa todas as ações na balança. Então, mais uma confirmação. Tem alguns outros textos, mas eu vou parar por aqui. Entendendo então que não é só Beltsazar que Deus estava contando os dias, não era só Beltsazar que Deus estava pesando na balança. Essas duas palavras falam muito fortemente comigo. Deus está pesando todos nós na balança. Ele está pesando indivíduos, Ele está pesando governantes, líderes, está pesando nações. Ele está contando os dias. E tem alguns textos em que Deus fala que Ele vai encurtar. Que Ele vai encurtar o tempo. Ele vai fazer as coisas com muita rapidez. Porque tem situações que clamam. A Bíblia fala que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou aos céus. Então tem muitas coisas, tem muita arrogância, tem muitas atitudes terríveis. Que Deus nos proteja, que Deus nos separe de fazer parte de grandes correntezas que estão acontecendo nas polarizações, nas atitudes, na superioridade, na arrogância. Que possamos ter não o espírito exaltado e endurecido, mas que nós possamos ter um espírito quebrantado diante de Deus. Que Deus nos proteja no meio de uma situação que está caminhando cada vez mais para uma advertência final, em que Deus vai ter que escrever na parede outra vez e vai ter que dizer, olha, já contei o tempo, já venceu e pesei na balança e não dá para passar. Muitas coisas que eram pesadas na balança eram coisas assim, por exemplo, ouro, prata, se era genuíno tinha que ter um peso certo, e se era uma imitação teria um peso errado. Então pode parecer ouro, pode parecer prata, mas tem um peso errado, porque não tem a motivação certa. Senhor Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã. Ó Deus, nós sabemos que mais uma vez, como no tempo de Daniel, chegou a hora da Babilônia. Apocalipse 17, 18 também afirmam que vai chegar a hora da Babilônia nesse tempo final. Senhor, nós não queremos, nós podemos estar na Babilônia como Daniel,
mas nós não queremos ser participantes, não queremos ser pessoas que tenham a vida pesada na balança, que a nossa vida, que o povo do Senhor não tenha os dias contados, muitos movimentos. No tempo que o Senhor esteve na terra, o Senhor disse também que tinha chegado o tempo daquele governo, daquele sistema de Israel, que tinha chegado a hora de finalizar um juízo. E 1 Pedro fala que o juízo também vem para a casa de Deus. Então, o Senhor conta também, o Senhor conta tempos da igreja como está. O Senhor conta e pesa na balança o que o Senhor está vendo na igreja hoje, o que está acontecendo nas nossas vidas, o que está acontecendo na igreja. O Senhor vai contar o tempo da igreja e vai encerrar algo para produzir algo novo, porque o Senhor não vai mudar o teu propósito, mas, Senhor, que isso não aconteça, que nós não estejamos nesses reinos em que o tempo é contado e que o Senhor precisa encerrar. Senhor, ajuda-nos, que nós não sejamos como Belsazar, que não aprendeu com a lição da queda de Nabucodonosor, que nós possamos olhar para esses exemplos e ter corações tementes a Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.